Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço no começo do vídeo, que depois eu sei que você vai esquecer. E é muito importante para que esse vídeo chegue a mais vascaínos e o nosso canal continue a crescer. Bom, tem alguns temas importantes para trazer aqui. Vamos falar do Ministério Público na 70ª Vara Civil do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, mandando o Vasco reintegrar os 186 funcionários demitidos. Vou trazer mais informação mais à frente. Vamos falar dessa polêmica que tentaram envolver o Vasco ontem por questão até editorial, vou falar isso um pouquinho mais à frente. O Flamengo ontem fechou o patrocínio com a Havan e aí começaram a dar um monte de informação errada do Vasco, de que o Vasco perdeu parte do valor porque foi rebaixado, de que o valor do Vasco era um valor menor do que de fato é. Enfim, fizeram toda essa salada de fruta e também vamos falar de transmissão. Acho que o Botafogo terão algumas das suas partidas transmitidas pela TV Globo na Série B. Então todos esses temas vocês vão sair daqui bem informados. Bom, vamos começar falando da Havan. O que me irrita é o seguinte: qual é a necessidade de você envolver o Vasco no noticiário após o Flamengo fechar um patrocínio com a Havan, mesma empresa que já patrocina o Vasco desde a temporada de 2020. O que tem a ver o Vasco com a situação? A notícia era: o Flamengo fechou um contrato com a Havan para Manga. Ponto, acabou. O Vasco da Gama não tem nada a ver com isso. E aí talvez naquela sede de tentar diminuir o Vasco, menosprezar o clube, começaram a sair um monte de notícias que não eram verídicas e os próprios jornalistas que deram a informação vieram a público para corrigir a informação que eles mesmos deram. E aí, de novo, qual era a necessidade de vincular o Vasco ao Flamengo numa notícia onde o Flamengo fechou um contrato de patrocínio? Ponto. Ainda obriga toda a comunidade vascaína vir também ficar informando isso a vocês. E com certeza, nem todas as pessoas que leram a primeira informação, e eu vou trazer cada caso aqui, não chegaram a ler a segunda, que os mesmos jornalistas corrigiram a informação incorreta que eles deram. Então, numa tentativa, na minha maneira de enxergar, de talvez querer tirar um sarro do Vasco, ó, tá vendo aí, ó, o Flamengo tá ganhando mais e pererê parará, acabaram passando vergonha ontem. A primeira informação que surge foi o companheiro Bruno Marinho, dizendo que o Vasco recebia 2,8 milhões de reais da Havan, enquanto o Flamengo fechou um contrato de 6,5 milhões. Caso o Flamengo batesse algumas metas, poderia até chegar a 8 milhões de reais. A assessoria do Vasco entrou em contato e ele foi desmentido. E ele mesmo, Bruno Marinho, foi a público dizer que passou uma informação incorreta. O que o Vasco recebe anualmente da Havan são 4,2 milhões de reais. Tanto para a temporada 2020 como para a temporada 2021. Mais à frente no dia, o companheiro Gilmar Ferreira do Extra dá a informação que o Vasco, quando cai para a segunda divisão, teve perda de 25% do valor que recebia da Havan. A Havan teria reduzido o valor que o Vasco recebia da empresa. Automaticamente, o que isso gera na comunidade vascaína, nos torcedores do Vasco? Revolta contra a empresa. Pô, acabou de fechar com o rival, o valor maior, e agora corta o valor porque caiu. Sendo que, na verdade, a informação estava incorreta. O próprio Gilmar Ferreira veio a público no seu Twitter desmentir a informação que ele mesmo havia dado. Ele foi corrigido de que essa informação estava incorreta. A Havan continua pagando os mesmos 4,2 milhões de reais que já pagava na temporada anterior. Não houve redução alguma do valor que o Vasco recebe da empresa. Aí gera um mal-estar, muita gente não viu os segundos tweets, nem do Bruno Marinho e nem também do Gilmar Ferreira, e aí começa a espalhar-se fake news por pessoas que em tese são jornalistas, até conceituado no meio, mas deram informações erradas. Tudo se iniciando a partir do momento onde o Flamengo faz um contrato com a Havan. E de novo, qual é a necessidade de vincular isso ao Vasco? A notícia é: o Flamengo fechou um contrato com a Havan e custa tanto. Ponto. Flamengo é o Flamengo, o Vasco é o Vasco, cada um que viva no seu universo.
E sobre o valor, para quem acha errado, o Flamengo vai ganhar 6,5, o Vasco ganha 4,2 milhões de reais. Infelizmente, esportivamente falando, o Vasco vem performando muito pior do que o seu maior rival. Não à toa a gente está jogando a Série B e os caras são os atuais campeões brasileiros. Estão disputando a Libertadores. Então, naturalmente, a visibilidade que se dá pelas próprias competições disputadas vão fazer com que essa empresa tenha que pagar um pouco mais para o outro clube. Então não adianta ficar chateado, tá pagando mais pro rival. Enquanto a gente não tomar vergonha na cara, se organizar como clube e voltar a ser o Vasco, brigar para ser campeão, tá em Libertadores todo ano, não tem como você pleitear. Vou tirar até o Flamengo da disputa, vamos falar aí do Palmeiras, que tá ganhando vários títulos. Não dá pro Vasco querer pleitear hoje que o Palmeiras ganha de patrocínio. Infelizmente, o que o Palmeiras performa esportivamente falando é uma coisa, o que o Vasco performa esportivamente falando é outra. Por mais que a torcida do Vasco seja extremamente engajada, mas mesmo com o engajamento que a torcida do Vasco tem, o clube, a instituição Vasco da Gama tem que estar valorizada, seja pelo seu desempenho esportivo, como também pela sua situação de colocação no mercado. Então, por esses motivos, falando comercialmente, faz sentido o nosso rival hoje receber um pouco mais que o Vasco. Eu sei que é chato pra caramba a gente ouvir isso, mas não adianta querer tapar o sol com a peneira. E achei uma tremenda de uma sacanagem essas informações totalmente desnecessário no momento inoportuno, tanto do Gilmar Ferreira como do Bruno Marinho. O engraçado é que nenhuma dessas informações foi dada semana passada, semana retrasada, não. Bastou o Flamengo acertar um contrato com a Van que começou essas informações aí. Nada a ver. Mas enfim, quero ouvir vocês o que vocês acham dessa situação. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora dos funcionários que o Vasco demitiu no mês de março, os 186 funcionários. E o Ministério Público, decisão tomada hoje, mandou o Vasco reintegrar esses funcionários ao quadro do Vasco. Antes de eu trazer um pouco mais de informação para vocês sobre... Se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços de graça que a OneFootball te dá na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, você tem notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu. Além também de poder ver a todos os jogos do campeonato alemão e do campeonato francês de graça na palma da sua mão. É isso mesmo, você gosta do Neymar, de Maria, Mbappé, gosta de ver o Paris Saint-Germain, você pode ver todos os jogos de graça. Você que gosta de ver o campeonato alemão, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, ou tá com saudade do Paulinho, que joga hoje no Bayer Leverkusen, você também pode ver todos os jogos do campeonato alemão de graça. E o mais bacana, você personaliza o aplicativo com seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular e você vai ficar muito bem informado. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Baixe o OneFootball, que ele é totalmente de graça. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Vem! Bom, galera, a situação dos funcionários do Vasco é a seguinte. A decisão foi tomada hoje mais cedo pelo juiz de uma vara do trabalho, a 60ª vara, sobre essa situação do Vasco ter demitido 186 funcionários. Na verdade, eram 120 funcionários, outros ali o Vasco não discriminou quem era, mas nessa lista tinham jogadores também. E a parada é a seguinte: o juiz mandou o Vasco, num prazo de 5 dias úteis, reintegrar todos esses funcionários nas suas respectivas funções. A alegação dada pelo Ministério Público é que o Vasco não tinha feito um acordo coletivo. Para o Vasco poder fazer essas demissões, obviamente teria que ter pago de ato ali a demissão ou ter feito um acordo coletivo no sindicato. O Vasco alega que foi feito um acordo no sindicato, o sindicato desmente o Vasco e tá essa briga toda rolando na justiça. A decisão foi em caráter liminar, cabe recurso ao Vasco, mas num primeiro momento os funcionários serão reintegrados. Houve também um pedido para que esses funcionários recebessem esse período que eles ficaram demitidos, mas o juiz negou. O Vasco não terá que pagar esse período aí ao qual eles não estavam prestando serviço por Vasco. Porém, o Vasco terá que pagar uma multa por não ter indenizado esses funcionários. O prazo que é dado por lei é até 10 dias e o caso ainda está rolando na justiça. Qualquer novidade sobre o caso, eu trago para vocês aqui no canal. É um tremendo absurdo, né? O Vasco demitiu os funcionários. De novo, não sou contra a demissão, até porque de verdade acho que a folha de funcionários do Vasco
era bem inchado. A informação que a gente tem chegava até 700 funcionários. Porém, é extremamente errado você mandar alguém embora e querer parcelar isso. 3 anos que era o que o Vasco queria fazer. Então, é uma situação totalmente descabida. Queria demitir? Precisava, até porque a receita do Vasco caiu. Beleza, chegava lá, quanto que é para demitir todo mundo? Primeiro arrumava o recurso, com recurso em mão, demitia os funcionários, pagava o que devia e aí tudo certo. Mas não foi isso que o Vasco fez. Provavelmente o Vasco vai perder essa causa na justiça. Não entendo muito de lei, mas enfim, qualquer novidade sobre eu trago para vocês aqui no canal. Para finalizar, a TV Globo informou que irá transmitir alguns jogos do Vasco na Série B. Os jogos que ocorrerem aos domingos e às quartas-feiras, que já é a grade que a TV Globo transmite os jogos na TV aberta, beleza? Normalmente Série B joga-se às terças, quartas e quintas e sextas e sábado, mas para atender ali uma demanda da Rede Globo, algum jogo do Vasco e do Botafogo deve ser jogado para o domingo, para ter jogos do Vasco também transmitidos aos domingos na Globo, e quarta-feira normalmente já se joga na Série B. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer novidade sobre, eu trago para vocês no canal. Mais tarde a gente chega com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, em volta Vasco. Tamo junto, valeu, fui!